E esse é mais um vídeo da série Matemática do Ensino Médio, com foco no Enem e em concursos públicos. Eu sou a professora Braulia Perazio e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo sobre função quadrática. No meu canal tem outros vídeos que eu deixei gravados para vocês, explicando sobre o conteúdo de função quadrática. E no vídeo de hoje nós vamos resolver 3 questões aí que foram aplicadas aí, no Enem. Essa primeira do ano de 2013, depois essa do ano de 2017 e por último essa questão do ano de 2013. Antes de começar a resolução, eu te convido a se inscrever no meu canal agora. Para se inscrever, basta clicar na mãozinha que está aqui ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e está prontinho. É importante você se inscrever no meu canal, deixar também o seu joinha aí, para que eu possa continuar gravando mais vídeos legais aí, como esse para vocês, ok? Primeira questão diz o seguinte, então. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então, pela figura, nós podemos verificar aqui, gente, olha, o eixo Y, o eixo X. Eu verifico aqui, olha, um ponto C. Eu verifico também aqui, olha, um ponto que ele chamou de V. Tranquilinho até aqui? Continuando, vamos ler e depois a gente volta aqui então na imagem. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada por essa lei. Então, eu tenho essa função quadrática, como nós já estávamos imaginando, porque aqui eu tenho uma parábola. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que V na figura representa o vértice da parábola, que está localizado, então, olha, sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, pois bem. Voltando lá, então, no desenho, na imagem, o que nós podemos verificar, gente? Olha, muito simples essa questão, e eu vou fazer de forma bem rapidinha aí, porque lembrando que o tempo, faz todo o diferencial na resolução aí do exercício. Então, aqui, olha, eu tenho o seguinte, que o V, que é o vértice, ele está justamente sobre o eixo X. E aqui, então, gente, o que isso significa? A parábola intercepta o eixo X em um único ponto, ou seja, X' é igual a X duas linhas. Quando isso acontece, é porque o valor de delta foi igual a zero. Então, eu tenho duas raízes reais e iguais, ok? Então, x' é igual a x duas linhas, delta é igual a zero. E a partir disso, então, nós podemos simplesmente vir aqui, olha, e resolver, então, essa questão da seguinte forma. Resolvendo, então, vamos pegar a nossa função, que é f de x aqui primeiro, deixa eu escrevê-la aqui. E é, então, 3 meios, igual aqui a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Para determinar as raízes da função, basta calcular delta. Então, vamos lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Mas eu já sei o valor de delta. Delta é igual a zero. Ótimo, se delta é zero, eu vou substituir aqui, olha, menos 6 ao quadrado, 36, porque menos vezes menos é mais. Posso simplificar aqui, olha, dividindo aqui 2 dividido por 4, dividido por 2, que dá 2. E deve ficar menos vezes mais, menos 2 vezes 3, 6. E 6 vezes c, 6c. Ou seja, 36 menos... Posso resolver aqui de uma vez, que assim, olha. 6c é igual a 36. E daí nós temos, então, que c é igual a 36 dividido por 6, ou seja, c
é igual a 6. E está prontinho aí, então. Só reforçando, então, aqui com vocês, olha só, vou marcar, então, aqui a letra E. E aí, só lembrando, ó, esse pontinho aqui, gente, onde a parábola intercepta o eixo Y, é justamente aquele pontinho, onde o x é 0 e o y é igual a c, ok? Então, só precisava aqui, olha, saber disso daqui, mais nada. Então, essa é a forma mais rápida de estar resolvendo essa questão. Vamos para o próximo. No próximo exercício, nós temos o seguinte, então, olha. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado por essa função aqui, olha, menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia, e t igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no... Então, qual dia começou a segunda detetização? Olha só, pela interpretação aqui, gente, está dizendo o seguinte, o finalzinho aqui, olha, que o número de infectados atingiu, então, 1.600 pessoas e precisou fazer, então, uma segunda detetização. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui a minha função, né, que é f de t igual a menos... Opa! Lembrando que os vídeos da professora Braulha não têm edição. Menos 2t ao quadrado mais 120t, ok? E daí, olha, pela interpretação aqui, ó, quem que é f de t? Eu marquei aqui no texto, ó, f de t é o número de infectados. Então, vamos escrever isso, ó, número de infectados. Ótimo. Depois, gente, t. Quem que é t para mim aqui, então, na minha função? T, ele representa aqui, olha, cadê? T é expresso em dia, é o tempo, né? É o tempo, vou escrever então aqui, olha, tempo, que está, então, expresso em dias. Então, é o tempo em dias. Ok. E daí, então, olha, o número de infectados, né? Eu quero saber quando que o número de infectados atingiu 1.600 pessoas. Quando que f de t foi igual a 1.600? Simples, vou substituir, olha, 1.600 é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. E vamos, então, determinar o valor de p, porque eu tenho aqui, então, uma equação de segundo grau agora. Então, vai ficar assim, ó, 2t ao quadrado menos 120t mais 1.600 é igual a zero. Para resolver essa equação, nós fazemos delta é igual a b ao a. Antes de fazer, né, já que eu quero ganhar tempo, já que eu quero resolver de forma mais rápida a questão, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dividir toda a minha equação por 2, porque todos são múltiplos, né? Aqui, ó, todos os coeficientes são múltiplos de 2, né? Os coeficientes e o termo independente. Então, eu vou dividir por 2 a minha equação, vai ficar t ao quadrado menos 60t, né? 120 dividido por 2, 60, e 1.600 dividido por 2, 800, que é, então, é igual a zero. Continuando, delta é igual a b ao quadrado menos 4
vezes A e vezes C. Fazendo essa continha aqui, olha, menos 60 ao quadrado, eu penso assim, ó, menos 6 ao quadrado. Vai ficar menos vezes menos, mais 36. E aqui é 10. 10 ao quadrado é 100. Então, basta vir aqui, gente, quando temos zero ao quadrado, ó, e acrescentar, então, 2 zeros. Menos vezes mais, menos 4 vezes 8, 32. E acrescenta aqui o número de zeros que eu já tinha aqui, que é igual a 2, né? Então, delta é igual a 3.600 menos 3.200 é igual a 400. E agora nós vamos, então, determinar o valor de t por aqui, ó. T é igual a menos B. Aí eu vou olhar aqui, gente, olha, onde eu já dividi, né, a equação por 2. Vai ficar assim, tá? Acompanhe comigo, olha. Menos 60, né? Menos 60. Deixa só um pouquinho aqui. Deixa eu marcar aqui novamente. Lembrando que os vídeos da professora Braulio não têm edição. E vamos lá. Então, menos 60, ok? Mais ou menos a raiz quadrada de 400 e dividido, então, aqui, olha só, por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. E daí vai ficar assim, então, olha, T é igual menos vezes menos mais 60, mais ou menos raiz quadrada de 400 é 20 e dividido por 2. Dessa forma, T' é fazer 60 mais 20 dividido por 2 e T duas linhas é fazer 60 menos 20 dividido, então, aqui por 2, ok? E daí eu tenho 60 com mais 20, 80 dividido por 2, 40. E 60 menos 20, 40. 40 dividido por 2, 20. Ou seja, o número de infectados atingiu o valor 1.600 no 20º dia e no 40º dia. Qual a opção que eu tenho, então, aqui para marcar? Eu vou marcar o 20º dia. Por que o 20º dia? O 20º, nem tem o 40º, né? Mas eu marcaria o 20º porque foi quando o número de infectados, né? Foi o dia, né? O 20º dia foi o dia em que o número de infectados atingiu pela primeira vez o valor 1.600. E está prontinho essa questão. Gente, só para falar um pouquinho mais dessa questão, você poderia pensar o seguinte, olha só, tá? A questão já está pronta. Isso daqui, então, olha, só uma observação para você aí, ó. A minha função é a função, então, olha, f de t, né, que foi dado lá, ó, menos 2t ao quadrado mais 120t. O que eu sei dessa função aqui, analisando o gráfico dela? Bom, para eu fazer aqui um esboço, tá, gente? Só um esboçozinho aqui de um gráfico, olha. O que eu sei? Primeira coisa, ela tem a concavidade voltada para baixo, porque o valor de A é negativo. Aqui, ó, o valor de A é negativo. Então, a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo. Eu já sei também que essa parábola ela vai passar no ponto aqui, ó. Qual que é o valor de C? É 0, ok? Quando o C é 0, gente, o que isso significa? Na verdade, eu vou fazer a pergunta diferente. Eu vou fazer o seguinte para vocês. Quando t é 0, vou colocar aqui, ó. T para mim é o x, né? No caso, ó. Então, aqui vai ser o t e aqui f de t, que é o eixo y, ok? Então, quando t é 0, o f de t é 0. Ou seja, a minha parábola ela vai interceptar aí, né? Ela vai cortar o eixo y nesse ponto aqui, né? Que é o ponto 0, 0. E daí que é na origem. Então, eu posso, né, fazer um desenho desse tipo aqui, olha. Desse tipo aqui.
E aí eu tenho o seguinte, eu tenho aqui esse ponto. Não, espera lá um pouquinho. Eu vou ter então aqui, olha, um ponto aqui, ó, que é justamente o 20º dia, onde, né, o número de infectados atinge aí o valor 1.600. E depois, gente, um outro dia seria aqui, olha, quando, né, tá decrescendo aqui, ó, o número de infectados atinge então o valor, né, de 1.600 novamente, na hora que ele está então decrescendo aqui, que é no 40º dia. Então, esse seria então um gráfico, né, ilustrando aí a situação. E aí a segunda detetização, ela acontece quando atinge o valor 1.600 pela primeira vez, que é justamente no valor 20º dia. Tranquilo? E vamos então para o próximo exercício. Gente, isso daqui foi só uma observação para vocês, tá bom? Poderia discutir muito mais sobre essa parábola aqui, né? Mas o exercício ele ficou completamente resolvido aqui. Tranquilo? Vamos para o próximo, então. O próximo exercício diz o seguinte, que a igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicado na figura 2? Bom, então, os dados importantes aqui do exercício, eles estão todos contidos aqui, olha, na imagem. O que nós queremos, então, olha, é determinar essa altura. E aí, gente, existem várias formas de resolver esse exercício e eu vou resolver, então, da forma mais simples aí que eu pensei, tá bom? Bom, primeira coisa, eu vou pegar, então, aqui essa mesma imagem que está aqui, não vou criar outra imagem, e eu vou, olha só, pensar o seguinte, a forma mais simples, né? Eu estou vendo uma parábola, não tem eixo X, não tem eixo Y, só tem aqui uma informação, olha, que aqui é 5 metros, né? Essa distância aqui é igual a 5 metros, e tenho que essa distância é igual a 4 metros. Observe, né, a minha parábola aqui, olha, né, se é uma parábola, ela tem uma simetria, e eu vou colocar o eixo de simetria, gente, bem aqui, olha. Coincidindo aqui, então, olha, o eixo Y, tá bom? Vou colocar, então, aqui meu eixo Y. E vou colocar, gente, bem aqui também, olha, bem aqui o meu eixo X. Então, essa é a forma mais simples aí que eu visualizo esse exercício. Então, aqui o eixo Y e aqui o eixo X. E a origem ela está bem aqui. E aí, olha, pela simetria aqui, ó, se aqui, gente, é igual a 5, né? Então, quer dizer que este valor aqui, ó, vou colocar de outra cor aqui, ó. Esse valor aqui é 5 e aqui, então, é menos... Opa, pera lá. Aqui não, né? Aqui, ó. Vou puxar minha parábola um pouquinho aqui só para vocês, então, ó, né, entenderem aí, ó. E daí, então, aqui é menos 5, tá bom? E aí, gente, eu tenho outro ponto interessante aqui, olha. Essa distância é 4. Então, significa que aqui eu vou ter um ponto, olha, também aqui eu vou ter o menos 4. E aqui, olha, eu tenho uma altura que ele me forneceu, que é 3. Então, aqui, ó, é 3. E aí eu vou ter um ponto. Que ponto é esse pontinho aqui, ó, que eu marquei aqui? É o ponto P, vou chamar de P1. É o ponto P1, que tem coordenadas menos 4 e 3. E eu consigo visualizar um outro ponto aqui, então, olha. Que ponto é esse? Aqui tem 4 metros, então aqui é o valor 4 de x, aqui é 3 de y, e eu consigo visualizar um outro ponto
que eu vou chamar de ponto P2, onde x é 4 e y é igual a 3. Tranquilo? Deixa eu pegar então aqui uma folha com pauta para a gente dar continuidade à resolução. Bom, a partir disso, então, eu posso afirmar o quê? Que essa minha função, né, é uma função quadrática, já que é uma parábola, que tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, o valor de A é negativo. Que mais? Que ela possui duas raízes reais e distintas, que são x' igual a menos 5 e o x duas linhas igual a 5. E consigo visualizar aí mais 2 pontos da minha parábola. Essas são as informações, né, super importantes desse exercício. E a partir daí eu vou lembrar o seguinte, que eu posso escrever então a minha função f de x ou y, tá? Que é a mesma coisa. Eu posso escrever então assim, ó, que a minha função f de x, eu lembrei disso daqui agora, olha. Ela é a que multiplica x menos x' e vezes x menos x duas linhas. Então, eu posso fatorar, lembram disso? Eu posso, então, fatorar a minha função quadrática dessa forma aqui. Lembrando que escrever f de x, gente, é a mesma coisa que escrever y, tá bom? Então, olha só, eu já tenho, gente, olha que legal. Eu já tenho aqui, ó, o valor de x', que é menos 5, vai ficar menos 5, vai ficar mais 5, que multiplica, então, x menos, agora é mais 5, mais vezes menos, né, vai ficar, então, menos 5. Ou seja, y é igual a A que multiplica x mais 5 vezes x menos 5 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou você pode usar aí a, né, multiplicação aí, ó, usando aí a distributiva aí, você vai chegar nesse resultado, né? Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Você poderia usar, então, aqui, gente, ó, o chuveirinho, tá? Como vocês dizem aí, ó, para chegar nesse resultado, né? Mas poderiam chegar mais rápido aí, lembrando que isso dali é o mesmo que fazer, né? Produtos notáveis ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tranquilo? Então, feito isso, eu tenho aqui, olha, vou chamar de primeiro passo. Eu tenho aqui, então, a minha função dessa forma aqui. Mas eu preciso determinar o valor de A. Para determinar esse valor de A, o que eu pensei? Eu posso pegar um ponto da minha parábola e substituir. Vou pegar esse ponto daqui, olha, o ponto P2. Poderia ser esse, professora? Claro que poderia. Eu escolhi o P2. Então, escolhendo lá o ponto ó, P2, que é justamente esse ponto daqui, eu posso, então, fazer o seguinte, olha, vou lá na minha função, que é y igual a A, que multiplica x ao quadrado menos 25, e vou substituir. Isso daqui é x, isso daqui é y, então vamos lá. Y é igual a 3, então vai ficar 3 é igual a que multiplica, qual que é o valor de x? 4. 4 ao quadrado menos 25. Então, eu tenho que 3 é igual a vezes 4 ao quadrado, 16. 16 menos 25, menos 9. Ou seja, 3 é igual a menos 9A. Posso escrever, então, 9A é igual a menos 3, ou seja, A é igual a menos 3 dividido por 9. Dá para simplificar. Eu tenho, então, que A é igual a menos 1/3. Tranquilo? Já que o valor de A é igual a menos 1/3, qual que é a nossa conclusão, gente? A nossa conclusão é que a nossa função y é igual a, vou substituir aqui, ó, é igual a menos 1/3, tranquilo? 1/3, que multiplica x ao quadrado menos 25. Acabou? Claro que não,
Porque o que nós precisamos determinar, gente? H, altura. E essa altura é justamente, olha, esse ponto aqui, olha, vou marcar de vermelho aí, ó. Aqui, ó, esse ponto. E ele é justamente o y do vértice, não é, gente? Mas eu não vou usar y do vértice aqui, não. Eu vou usar um outro fator aqui que vai ser mais rápido, né? Se você quiser usar aí, pode fazer usando aí o y do vértice. Eu vou usar o seguinte, olha. O y do vértice aqui, gente, olha só. O vértice da parábola aqui, né? O vértice ali, ó. Ele é formado, então, por x do vértice e y do vértice. Mas eu já sei que o x do vértice ele é quanto? Ele é zero. E aí, para eu determinar esse y do vértice de forma mais rápida, basta vir aqui e substituir. Olha, se o x é zero aqui, ó, x não é igual a zero, já vou vir aqui e vou chamar então de terceiro passo, tá bom? Vou chamar então aqui de terceiro passo e vou substituir aqui, olha, y é igual a menos 1/3 vezes 0 ao quadrado menos 25. Ou seja, quando x é zero, qual que é o valor de y? É justamente o valor da altura que eu quero determinar. Quando x é zero, aqui, ó, que ponto é esse? Esse ponto é 0 de x e o valor da altura, h, que eu estou querendo determinar, que é justamente o y do vértice, ok? E daí, continuando, a resolução vai ficar assim, então, olha, y é igual a menos 1/3 vezes 0 menos 25 menos 25. Ou seja, y é igual, olha, menos vezes menos, mais 25 sobre 3. E aí, olha que bacana, está prontinho aqui, ó, a resposta 25/3. É a resposta, então, de letra D. Se você então gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.